nossa aula de angelologia. Nós estamos na aula de número 5. Eu sou o professor Eduardo Maciel e estou com vocês algumas aulas aí falando sobre a doutrina dos anjos. Conosco ao vivo, nessa videoaula, a nossa turma, a Etienne, o Ronaldo, a Priscila, a Renata, a Edivânia, o Márcio, Gabriel, a Jane, tem a Mônica também, tem a Rebeca, o Leonardo Benjamin tá chegando agora. Quem mais eu não falei? Rebeca, Jane, Mônica, Gabriel, Priscila, Renata, Etienne, Ronaldo e Edivânia. Se eu esqueci alguém, vocês me perdoem. Hoje nós chegamos à nossa aula de número 5 de angelologia, a doutrina dos anjos. Tem muita coisa para a gente aprender hoje, tem muita coisa para a gente relembrar, e é justamente isso que eu faço todo início de aula. Eu vou relembrando aquilo que nós estudamos na aula passada. O que nós estudamos na aula passada? Nós falamos sobre a classificação dos anjos. Então, na aula passada, nós falamos sobre o arcanjo Gabriel, que é um dos anjos principais. O arcanjo Miguel, né? Perdoa, tô com Gabriel na cabeça, Gabriel. O arcanjo Miguel, o anjo Gabriel. Na nossa Bíblia nós não temos informação nem de arcanjo nem de anjo Rafael, é apenas citação de um apócrifo. Temos também o grupo dos querubins, temos também o grupo dos serafins, aqueles anjos que têm 6 asas. Falamos na aula passada dos anjos eleitos, falamos ainda dos anjos das nações, tronos, dominações, soberanias. Falamos também dos anjos eleitos, falamos dos principados, falamos das potestades e terminamos a nossa aula passada, a aula de número 4, falando sobre o anjo do Senhor, que na minha opinião é o próprio Jesus. Tem muita gente que não acredita nisso, mas para mim, como teólogo, como cientista da religião, eu acredito que o anjo do Senhor é uma teofania do Cristo no Antigo Testamento. Eu acredito dessa maneira no Antigo Testamento, o próprio Senhor Jesus sendo o anjo do Senhor. Se você não viu a aula de número 4, pega lá no link, tá gravada, como essa de hoje também vai ficar gravada, e aí então você reveja essa aula para se preparar para a nossa avaliação. Nessa última aula, o nosso último tema é sobre demonologia. Demonologia nada mais é do que o estudo dos anjos maus. Aquele 1/3 do céu que se desviou, se desgarrou da vontade de Deus e quis, fazer a sua própria vontade, quis trilhar por um caminho que geralmente não é um caminho muito bom, um caminho de autonomia, um caminho aonde Deus não é o Senhor, é um caminho muito perigoso. 1/3 do céu se debandou aí com Satanás e eles se tornaram nesses anjos maus. O estudo desses anjos maus é a demonologia, que é o que nós vamos falar na aula de hoje. Raimundo F. de Oliveira, que é um teólogo estudioso, tem vários livros da CPAD, editados pela CPAD. O Oliveira, ele fala no seu livro Anjos, Homem e Pecado sobre o relacionamento das criaturas com o Criador. O que o Raimundo ele vai afirmar? Que assim como Deus tem os seus anjos que se comprazem, têm prazer em realizar a sua obra, é aquele 2/3 do céu que permaneceu fiel a Deus, também, igualmente, Satanás
possui os seus anjos, dispostos a levar a efeito o seu plano malévolo a qualquer custo, a qualquer momento e também em qualquer lugar. Então nós temos um poder que nós podemos chamar o poder de Deus, o poder do bem, a força do bem, e nós temos um outro poder que nós podemos falar que é um poder do mal. É um poder que vai contra tudo aquilo que Deus ele faz. 1/3 do céu são esses anjos maus que estão à disposição agora de Satanás. É esse 1/3 do céu que, ao invés de permanecerem fiéis ao Criador, eles fecharam com o maligno para um plano malévolo, para um plano de agir contra o ser humano em todos os lugares e em todos os momentos. Então, os anjos maus estão aí, a gente não pode subestimá-los, mas a gente também não deve engrandecê-lo, ou seja, achar que os anjos maus tenham mais poder do que o nosso Deus, o nosso Criador. Isso não é coerente. Eles são empregados na execução dos propósitos de Satanás, que são diametralmente opostos aos propósitos de Deus. Se Deus faz o bem, Satanás faz o mal. Se Deus ele quer a união, Satanás ele quer a desunião. Se Deus é amor, Satanás é o ódio. Eles estão empenhados em pôr obstáculos no caminho do cristão e provocar danos à vida espiritual e ao bem-estar do povo de Deus. Então, em todo tempo, o que o inimigo tenta roubar? A nossa paz, a nossa alegria. Ele tenta trazer perturbações, ele tenta trazer opressões, ele tenta trazer medo, ele tenta trazer angústia, porque é dessa maneira que ele escraviza o ser humano. Uma vez eu li um livro muito bom que vocês podem ler, A Minha Mente, um Campo de Batalha, da pastora Joyce Meyer. O que a Joyce Meyer? Ela fala sobre o campo de batalha que é a mente. A Joyce Meyer vai dizer que Satanás ele não quer o seu carro, Satanás ele não quer sua casa, Satanás ele não quer nem teu marido, nem tua esposa, nem teus filhos. Joyce Meyer vai dizer no livro que Satanás é estrategista e ele quer a sua mente. Porque uma vez ele alcançando a sua mente, ele consegue praticamente tudo. Então nós não podemos vacilar. Os demônios existem? Existem. Eles têm um certo poder? Sim. Mas existe um limite. Eles não têm mais poder do que o nosso Criador, do que o nosso Senhor. Demonologia é a união de dois vocábulos gregos. O primeiro vocábulo é daimon, ou daimonion, que significa demônio. E o segundo vocábulo nós já conhecemos, é logia, que é estudo, que é tratado. Então, demonologia trata-se do estudo dos demônios. Nesse estudo, a gente acaba verificando o caráter, a natureza e a atividade dos demônios. É algo que nós devemos nos debruçar e fazer uma pós-graduação? Não. É algo que eu gosto de resumir até em uma aula. O nosso curso ele tem mais de 2 anos. Eles são 24 disciplinas. E eu vou gastar só uma aula falando sobre esse assunto. Por que, professor? Não é importante? Sim, é importante você conhecer, mas não é importante você se aprofundar, na minha opinião. Na minha opinião, eu acho que eu tenho que me aprofundar muito mais nas obras de Deus que vivificam, que produzem fé, esperança, ânimo, do que estar focado muitas vezes
em obras malignas, em sentenças malignas, em obras de Satanás. A gente não pode ser ignorante no sentido de não conhecer, mas também eu acho que se aprofundar e virar um demonólogo é um tempo que você e eu vamos desperdiçar aprendendo mais sobre as coisas de Deus. Então vamos gastar o nosso tempo aprendendo sobre as obras de Deus. É claro que os demônios existem, é claro que o inimigo veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. Então nós entendemos isso, é um fenômeno, mas nós não engrandecemos o poder maligno. Analisando os textos bíblicos, há fundamentos para a crença na existência de demônios. Professor, só acredita que demônios existem? Sim, os espíritos malignos existem. Foram aqueles anjos de Deus que caíram com Satanás, 1/3, e eles estão divididos hoje em 2 grupos. O primeiro grupo são aqueles que atuam em oposição ao povo de Deus. E a referência é Apocalipse 16:14. O opositor ou os opositores da nossa alma. Aqueles que estão em todo o tempo aí nos perturbando, tirando a nossa paz. E o outro grupo, ele não está livre. Eles estão confinados na prisão. É o que diz 2 de Pedro 2:4, é o que diz Judas, versículo 6. Existe um grupo de demônios que eles foram aprisionados. Por isso causa uma confusão muito grande sobre se os inimigos, o maligno, o demônio ou os demônios estão presos ou soltos. E aí tem gente que vai falar que está preso por causa do versículo de Judas, por causa do texto de 2 Pedro, e outros vão falar que estão soltos, né? Andando em lugares áridos, procurando alguém para entrar. Na verdade, as duas respostas estão certas. Tem um grupo de demônios que, ao meu ver, são os mais poderosos, de maneira que se entrassem em uma pessoa, poderiam até matar a pessoa, e esse grupo Deus não permitiu que estivessem livres. Esse grupo de demônios mais poderosos, na minha opinião, eles estão aprisionados. Mas existe também um outro grupo que faz oposição ao povo de Deus, e esses aí estão soltos em lugares áridos, e nós temos que vigiar, nós temos que orar, porque nós estamos vivendo em uma batalha espiritual. Em Mateus capítulo 12, versículo 24, e em Mateus capítulo 25, versículo 41, a Bíblia afirma que Satanás ele é um anjo. Esse anjo é chamado de príncipe dos demônios. Esse texto nos dá base também para entender que os demônios eles são anjos, ou seja, não existe uma raça anterior aos homens, ou melhor, os anjos são uma raça anterior aos homens, ou seja, uma raça pré-adâmica. Em Efésios capítulo 6, nos versículos 11 e 12, a Bíblia vai relatar que existem uma hierarquia de anjos liderados por Satanás. Lembra na última aula que nós falamos sobre classificação de anjos, falamos de potestade, falamos de principado? É a mesma coisa que acontece lá no reino das trevas, lá no inferno. Os demônios também têm a sua classificação, também têm a sua patente. Existem pessoas que acham até que o reino das trevas é uma bagunça, todo mundo faz o que quer. Não. O reino das trevas tem organização. O reino das trevas, assim como o reino da luz, para que as coisas funcionem, até mesmo para destruição, há uma hierarquia, há uma patente, há sim pessoas que acabam... pessoas não, né? Demônios. Demônios
forças do mal que acabam tendo um poder maior, uma influência maior, e outros que têm uma função menor, uma influência menor. Isso está dentro aí da classificação dos demônios. Deixa eu perguntar sobre aquilo que eu já falei hoje, nesses 15 minutos de aula. Há alguma dúvida, Etienne, Priscila, Luciano, que está com a câmera aberta, Ronaldo, Jean, que chegou agora aí? Alguma dúvida, turma? Não? Qualquer dúvida, levante a mãozinha. A Mônica está dizendo não lá no chat. Qualquer dúvida, levante a mãozinha, que é um ícone que tem aqui embaixo, e você pode perguntar ou participar à vontade. Já que não tem dúvidas, vamos falar agora sobre a descrição dos demônios. Os demônios têm personalidade? Claro que tem, pois Jesus dialogou com eles. Se fosse só uma força, não haveria diálogo. Interrogou e dos mesmos recebeu resposta. Se fosse só um poder, se fosse só um fluido, não haveria resposta. Lucas 8,30. E o qual Jesus lhe perguntou, dizendo: qual é o teu nome? E houve interação. Ele disse: o meu nome é Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Não eram um, não eram dois, não eram três. Era uma legião. Aproximadamente 5.000 demônios. Eles são dotados de grande inteligência. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, dizendo que Satanás é burro, dizendo que os demônios são burros. Gente, com toda essa burrice, eles ainda têm dominado pessoas, eles ainda têm escravizado pessoas, pessoas ainda não reconheceram o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. Não é um trabalho de alguém que é burro, ignorante. É um trabalho de alguém que é estrategista. Você sabia que Satanás ele nos estuda? Você sabia que os demônios nos estudam? E nesses estudos, eles entendem aonde é a nossa maior fraqueza. Porque todos nós temos pontos de vulnerabilidade. Cada um de nós, homem, mulher, mais velhos, mais novos, todos nós temos pontos vulneráveis. E é ali que o inimigo ele vai tentar agir. É ali que o inimigo vem com uma sugestão para que você caia. O pecado não é ser tentado. Tentado todos nós somos. O pecado é ceder às tentações. Então, a nossa parte como cristãos, como pessoas de Deus, é não ceder em hipótese alguma ao engodo do maligno. Em Marcos capítulo 1, versículo 24, expressaram conhecer bem quem era Jesus. Olha a personalidade dos demônios aí. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios, eles sabem quem é Jesus. Os demônios, eles sabem quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus. Os demônios, eles sabem quem somos nós. Uma vez, os filhos de Sévão viram o apóstolo Paulo fazer um exorcismo em praça pública e eles se reuniram, né? Queriam ganhar um dinheirinho, levantar uma grana, e eles disseram assim: vocês viram o que Paulo fez? Paulo falou com os demônios obedeceram. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos juntar um montão de gente na praça. E aí a gente manda o demônio vir, o demônio vem,
e depois a gente expulsa esse demônio e passa lá o chapéu, pede lá o dinheiro e as pessoas vão ajudar. E foram lá para a praça fazer aquele espetáculo, fazer aquele show da fé. E aí manifestou lá uma coisa ruim. E aí eles disseram assim para esse demônio: eu expulso você em nome do Jesus a quem Paulo prega. E os demônios, talvez rosnando para eles, né? Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? E deu uma surra neles, deu uma coça neles. Eles tiveram que sair correndo, fugidos, porque eles não tinham a autoridade. A autoridade é algo que nós temos que ter contra os demônios. Ele conhece Jesus, ele conhece Paulo, ele nos conhece. Então não podemos mexer com espíritos malignos se nós não estivermos preparados. Os demônios possuem também uma doutrina própria. De acordo com 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, demônios e a doutrina de demônios. Nos últimos tempos, as pessoas elas vão cair nessa doutrina, que é uma doutrina própria, uma doutrina muito longe da cruz, uma teologia muito distante do evangelho. Cada dia surge uma religião diferente. Muito cuidado para você não cair em uma doutrina de demônios ou ouvir espíritos enganadores. Depois eu vou botar um vídeo depois da aula que eu mandei para o professor Ademilson, para o professor Renato. Depois vocês vão dar uma olhada no fenômeno. São dois vídeos. Um é curtinho, é um Reels, e o outro é um vídeo mais longo de um teólogo falando desses movimentos aí do mundo gospel. Hoje tem tanto movimento aí distanciando as pessoas de Jesus e querendo o teu Pix. Eu vou mandar os dois vídeos e depois vocês podem até comentar lá uns com os outros no grupo depois que vocês assistirem os dois vídeos. Vou mandar no final da aula, eu mando para vocês. Atividade e obras dos demônios. Tem duas coisas que os demônios fazem. Quais são as duas coisas que os demônios fazem, professor? Os demônios são persistentes, eles não desistem nunca, e os demônios são trabalhadores. Eu acho que tem gente que tem que aprender um pouquinho com os demônios. Não quer trabalhar nada e desiste na primeira dificuldade. Os demônios são persistentes e os demônios são trabalhadores. Em todo tempo, eles estão ativos na sua obra para matar, para roubar, para destruir. Raimundo F. de Oliveira, grande teólogo aí da CPAD, ele afirma que os anjos maus revelam constantemente a sua inimizade contra Deus. Apocalipse 12:7. É por isso que ele tem tanto ódio do ser humano. Porque o ser humano reflete a imagem e a semelhança de Deus. E se ele tem uma luta contra Deus, ele vai querer afetar o ser humano. Porque ele não pode afetar Deus diretamente. Então ele vai tentar afetar o ser humano indiretamente. Para quê?
para descaracterizar a natureza divina. Então, quando você vê uma pessoa dominada pelo mal, você não vê a presença de Deus nela, as características de Deus nela. E procuram a destruição do homem, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Também está lá em 1 de Pedro 5,8. No seu intento, no seu propósito de prejudicar a humanidade, causa-lhe males na alma. Por isso tanta gente em depressão, tanta gente perturbada. Causa males no corpo, por isso tanta gente doente. Os hospitais estão lotados. E até possessões terrenas, demoníacas. Hoje a gente vai explicar a diferença entre possessão, opressão e influência maligna. Nessa aula de número 5, eu ainda vou falar de influência maligna, de possessão e também de opressão. A incredulidade, com o seu terrível castigo da condenação eterna, é o resultado de uma obra perniciosa de Satanás no homem. O homem, quando dá lugar a Satanás, ele se torna incrédulo. Ele começa a duvidar de tudo e todos, até de Deus. Tem gente até que duvida que Deus existe. Todos quantos se recusam a crer no Evangelho, eles agem por instigação de Satanás, porque ele os retém em seu poder. Atos 26:8, Colossenses 1:13. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E aí a pessoa está dominada por um mal. Eu já ouvi pessoas até dizendo assim: antes, quando eu não era de Jesus ainda, eu estava lá na mão do inimigo. Eu não vivia tantas pressões, tantas lutas, como eu estou vivendo hoje com Jesus. Parece que hoje com Jesus a coisa apertou e muito. Eu digo, claro, porque antes você estava na mão do inimigo. Se você estava na mão do inimigo, o que o inimigo precisava fazer? Nada. Você já estava na mão dele, você era um peso morto. Mas a partir do momento que você aceitou a Cristo, ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora você está na mão de Deus. E sabe o que Satanás vai fazer? Vai fazer de tudo para tentar te tirar da mão de Deus. Essa é a sua atividade, essas são as suas obras. As suas obras e suas atividades são verificadas na Bíblia Sagrada da seguinte maneira. Primeiro, eles procuram frustrar os planos de Deus. Os demônios sempre vão procurar frustrar os planos de Deus, mesmo sabendo que não podem. Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, o arcanjo, que nós estudamos na última aula, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o inimigo vai fazer de tudo para frustrar os planos de Deus, até para demorar. Agora, 21 dias de batalha, 21 dias de luta e há vitória, há milagres. Eu não entendi a pergunta, Priscila. Pode abrir o microfone aí, pode falar. Eu tentei ler aqui, mas na hora que eu fui ler, saiu. Professor, boa noite. Paz do Senhor a todos.
Paz, tudo bem, Priscila? Tudo bom, graças a Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração de um pastor até muito, como todos conhecem, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele estava falando que tem muitas pessoas dentro da igreja, até endemoniadas, a qual o demônio não rola no chão, ele não grita, ele não estribucha, ele não faz escândalo. Basta a gente somente ter o discernimento de espírito para poder notar aquilo ali. Como também a Bíblia, a palavra do Senhor, fala que existem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Aí quando ele falou isso, eu falei, nossa, será que é verdade isso? E de fato tem muitas pessoas dentro da igreja endemoniada que o demônio não se manifesta fazendo barulho nem escândalo. Perfeito, Priscila. O Hernandes Dias Lopes é um grande homem de Deus, sensato, e ele falou que existem, demônios que não fazem escândalo, mas estão ali, dividindo, fofocando, mentindo, disseminando inverdades. Então, nós precisamos estar muito ligados. Número 2. Os espíritos malignos causam enfermidades. Lucas capítulo 13, versículo de número 11. E eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e ela já havia 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então havia na vida daquela mulher uma entidade maligna, um espírito de enfermidade que não deixava ela se endireitar durante 18 anos. Ela vivia encurvada com aquela enfermidade. Número 3. Os demônios promovem falsas doutrinas. 1 de Timóteo 4:1 nós já lemos, mas vamos ler de novo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ah, professor, mas como é que alguém pode dar ouvidos sabendo que é uma doutrina de demônios? Vem camuflado, vem disfarçado de filosofia, de teologia, de fé cristã. Se tu és o filho de Deus, atira-te daqui lá embaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Gente, vem camuflado, vem de uma maneira muito sutil. Você acha que o demônio se apresenta para alguém dizendo, eu sou o diabo? Não, não é assim não. Algumas vezes vem até como anjo de luz, como um príncipe. E as pessoas, elas são engodadas, as pessoas, elas são influenciadas. Número 4. Os demônios influenciam as nações. Apocalipse 16:14. Porque são espíritos de demônios que fazem os prodígios. Quem diz que demônio não faz milagre? Quem diz que o falso profeta não vai ressuscitar o anticristo? Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os demônios fazem prodígios, milagres, para as pessoas acreditarem que aquela obra é uma obra de Deus. Os demônios usam alguém até para revelar um CPF, até para revelar uma ocupação sua. Gente, espíritos adivinhadores. Foi o que Paulo e Silas expulsaram da menina lá, que dava lucro para os seus senhores. Foi por isso que Paulo foi preso e perto da meia-noite ele cantava louvores a Deus e teve aquele terremoto. Foi porque ele mandou embora o espírito de adivinhação. Nem tudo é Deus revelando. Muito cuidado, estejamos alerta.
certas. Número 5. Em suas obras e atividades, eles possuem incrédulos. Lucas 8, 27. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros, nos cemitérios. Então Satanás fazia daquele homem, o gadareno, um homem incrédulo. Tanto é que quando Jesus chega ali, ele diz: bem sei que és o Santo de Deus. Aquele homem era incrédulo, mas Jesus não. E expulsou aquele demônio ou aquela legião e o gadareno ficou livre. Número 6. As atividades e as obras malignas são armar ciladas. O inimigo, ele arma ciladas contra mim, contra você. Arapuca. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Em todo tempo, ele está querendo causar alguma coisa para te destruir. São ciladas. Porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tem uma frase, eu não sei de quem é, mas ela é muito antiga, que diz que quando o capeta não vem, manda o secretário. E quantos secretários do inimigo tem aí? Por isso que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta sempre será uma luta espiritual. Ainda em atividades e obras malignas, o inimigo aflige as pessoas. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. O espinho da carne, nós não sabemos o que é, do que se trata, é um grande mistério. Mas foi algo que Satanás trazia na vida de Paulo, um calcanhar de Aquiles, para ele manter o pezinho no chão e ele não se achar muita coisa. Porque nós não somos melhores do que ninguém, mesmo sendo muito usados por Deus. Nós não somos melhores, nós não somos especiais. Deu para entender? Vamos falar agora sobre o poder dos demônios. Será que o demônio tem todo o poder? Claro que não. Todo o poder é dado a Jesus, no céu, na terra e até debaixo da terra. Mas os demônios têm algum poder, porque eles podem causar mudez. Mateus 9, 33 vai dizer: e expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Então, o que causava a mudez era um espírito maligno. Quando esse demônio saiu da vida dessa pessoa, o mudo falou. Uma vez eu estava numa igreja em São Paulo, na Praça da Sé, e entrou uma senhora surda. Não era uma surdez de nascença, não, mas ela ficou surda. E aí, na hora da oração,
pastor sentiu de Deus de colocar as mãos no ouvido dela e falar: espírito que causa surdez, sai em nome de Jesus. E naquele exato momento, ela sentiu um barulho muito forte, como se fosse um estampido, e ela começou a ouvir novamente. Então eu creio que era um espírito imundo que estava ali, fazendo aquela mulher ser surda, ficar surda. Cegueira. Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que Jesus o curou, e o cego e o mudo falava e via. Então, os demônios não trazem só uma cegueira espiritual, pode trazer também uma cegueira física. Jesus orou, aquele mal saiu e o cego começou a ver. E o mudo começou a falar. Loucura! Lucas 8, 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. É o Gadareno novamente mostrando para nós que todo mundo tinha medo dele por causa da sua loucura. Tentavam prender o Gadareno com correntes, ele ia lá e arrebentava as correntes. Então a loucura dele era uma loucura que vinha dos espíritos malignos, dos demônios. Tanto é que depois que ele é liberto, ele vai para uma outra região anunciar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Se torna um missionário são, lúcido. Cólera e homicídio. Também os demônios produzem isso no corpo. 1 Samuel 18, 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele 2 vezes. Davi não era bobo, não, hein? Davi não era lerdo, não, hein? Se fosse um lerdo, tinha morrido com uma flechada. Davi era esperto, gente. Se Davi tivesse vivendo no nosso tempo, era carioca. Não era paulista, não, era carioca. Davi, ele saía lá 2 vezes da flechada, da cólera, da ira do Saul que estava endemoniado. Mania de suicídio, tendências suicidas. Marcos capítulo 9, verso 22. E muitas vezes tem me lançado no fogo e na água para o destruir. Mas tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então Satanás lançava o menino na água para morrer afogado. Lançava o menino no fogo para ter queimaduras de 1º, 2º, 3º grau. É a morte, é o suicídio, é o poder maligno sobre o corpo. Uma vez de posse de um corpo, podem sair e entrar à vontade deles. Satanás, ele não tem muito essa questão de sair e nunca mais volto. Não, ele é abusado. Ele sai, ele volta, ele traz mais 7, quantas vezes ele quiser. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, lugares áridos, busca repouso, e ele não achando, ele diz: tornarei para minha casa da onde saí. Por isso que o último estágio da pessoa é pior, porque o inimigo volta e ainda traz mais 7 piores do que ele. Vê a casa toda adornada, toda varrida, toda limpinha, porém vazia, sem o Espírito Santo. Aí ele aproveita para cumprir os seus intentos. Por isso que a nossa vida ela tem que ser cheia
do Espírito Santo e a nossa casa, ela não pode estar vazia. Mas, professor, os demônios, eles necessitam de corpos físicos? Necessitam. Eles entram nos corpos físicos. Você vê, por exemplo, em algumas religiões, uma pessoa incorporada, ela bebe 1 litro de cachaça e ela não fica bêbada. Aquilo ali só pode ser uma incorporação. São oferendas que são dadas, são comidas que são apresentadas e os espíritos se alimentam daquilo ali. Mas tem que ter um corpo. É através de um corpo. Deu para entender? Vamos falar agora sobre o destino dos demônios. Para onde eles vão? Alguns demônios que eram livres, na época de Jesus, eles foram aprisionados no abismo. Lucas capítulo 8, versículo de número 31. Alguns agora que estão confinados serão soltos durante a tribulação. Apocalipse 9 e também Apocalipse 16. Porque esses que estão presos, eles não vão ficar presos a vida toda. Eles foram aprisionados na época de Jesus e agora, na época da tribulação, tomara a Deus que a igreja não esteja aqui, tomara a Deus que a igreja já tenha subido, esses demônios aí, que são os piores que existem, serão soltos. Serão para sempre lançados com Satanás no lago de fogo e de enxofre. Professor, esse lago de fogo e de enxofre foi feito para seres humanos? Não. Foi feito para Satanás e seus demônios. Mas tem ser humano que quer morar lá. Tem ser humano que já comprou na planta. Já comprou na planta um pedacinho do inferno. Ele está com a expectativa de ir para lá. Nós não queremos ir, nós queremos a salvação. Então, infelizmente, existem seres humanos que vão querer ir para o inferno. Tem gente até que diz assim, o inferno deve ser um lugar bom, não deve ser aquela monotonia do céu, com um anjo tocando harpa o dia todo, música clássica. Não, lá no inferno vai ter festa rave, lá no inferno vai ter agitação. Elas não conhecem o que é de fato o inferno. Vamos falar também sobre a diferença entre influência, possessão e opressão demoníaca. Mas não é tudo a mesma coisa? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São níveis. Tem o nível da influência, tem o nível da opressão e tem o nível da possessão. Em relação às artimanhas malignas, a sua ação sutil, John Stott, que é um estudioso, um teólogo que você pode ler qualquer livro do Stott que você vai gostar muito. A gente tem um professor na FASTEF, o nome dele é Cláudio Lescaut. Vocês vão ter aula com ele no bacharel. O Lescaut, ele já leu todos os livros do Scott. Ele é apaixonado por John Scott. O Stott diz assim: quando o diabo se transforma em anjo de luz, geralmente somos apanhados sem nada suspeitar. É tão belo, é tão bonito, é um anjo de luz. Quem vai suspeitar? Está acima de qualquer suspeita. Isso porque raramente ele ataca dessa forma, preferindo sempre trevas à luz. Por vezes ruge como um leão, mas muito frequentemente ela é sutil, como uma serpente. Meu Deus!
Satanás, ele não mostra para o que ele veio. E como anjo de luz, ele vai querer ludibriar, enganar, influenciar a pessoa, levar a pessoa para o lado dele. Influência no latim é influentia. É o poder ou a ação que alguém exerce sobre outrem ou sobre certos fatos. Hoje no YouTube, no Instagram, no TikTok, não existem os influencers, aqueles que ficam demonstrando produto de manhã, de tarde, de noite. Ó, comprei isso aqui, que é muito bom. Vocês têm que comprar também. Usa o meu cupom de desconto. São os influencers, aqueles que exercem uma certa influência sobre outrem. Já a influência demoníaca é, portanto, o poder maligno que atua na mente do homem, influenciando ele com maus pensamentos. Então, o que seria uma influência maligna? Mau pensamento, cabeça cheia. Cabeça cheia. Pensamento de morte. Pensamento de que uma coisa ruim vai acontecer. Tem gente que fala assim, como é que dizem? Agora esqueci a palavra. Alguém me lembra aí? Isso, uma premonição. É uma premonição. Tô sentindo aqui, ó, tô com um aperto no coração, vai acontecer algo ruim. Isso aí é uma influência maligna. Amarra o cão. Alguns exemplos de influência maligna. Atos capítulo 5, versículo 3, versículo 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava no teu poder. Por quê? Formaste esse desígnio no seu coração? Eu tenho a resposta. Influência maligna. Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Que caso é esse, professor? É o caso de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade por 1 milhão. E o dízimo de 1 milhão é 100 mil. Mas eles acharam muito que ter que dar 100 mil para a igreja, para pastor ficar andando de carro importado? Não. Vamos mentir. Vamos combinar. Vamos falar para Pedro que a gente não vendeu por 1 milhão, não. A gente vendeu por 150 mil. Porque o dízimo de 150 mil é 15 mil. Então é melhor dar 15 mil do que 100 mil. E aí eles combinaram e fizeram. E mentiram ao Espírito Santo por uma influência maligna. E os dois caíram mortos. Expiraram e morreram com 3 horas de diferença só. Porque não mentiram para o apóstolo, mentiram para o Espírito Santo. Mateus 16, 23, mais um exemplo de influência maligna. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Que episódio é esse aqui? É quando Pedro disse que não ia deixar crucificar Jesus, não. E aí Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Quem está te usando não é o Espírito Santo, não. Lá atrás foi o Espírito Santo que te usou, né? Quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem
isso é João Batista, outros dizem que isso é Elias, mas tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá o Pedrão foi usado pelo Espírito Santo, aqui não. Aqui o Pedrão foi influenciado por Satanás. E Jesus disse na hora, para trás de mim, Satanás. Deu para entender? Vamos agora ver opressão, que é o segundo nível. Já é um nível mais hard. Se fosse um jogo, seria a segunda, terceira, quarta fase. Do latim, oppressione. É, por definição, a dificuldade de respirar. Sabe quando você fica ofegante? Quando você dá uma corrida e você fica com dificuldade puxando o ar? Significa também uma tirania exercida por outrem. A opressão maligna, demoníaca, é a atuação maligna para afligir o homem e lhe causar sofrimento. Por isso que a Priscila disse, eu ouvi a mensagem do pastor Hernandes e tem demônios que não ficam estribuchando e gritando, porque na verdade não é possessão, é opressão. A pessoa está oprimida pelo maligno, mas ela não está possessa. Se tivesse possessa, ela ia cair no chão, gritar, mas se não for possessão, as pessoas olham ali e não vê nada. Comportamento normal da pessoa. E o terceiro nível, que é o mais hard, né? Que é o game over, é a possessão, que do latim é possessione. Significa um país sem independência. Ou alguém que está dominado. É também um indivíduo que é integralmente dirigido por outro, sem poder resistir. Não tem força para fechar a porta, não tem força para dizer não. Possessão demoníaca é o controle exercido de forma integral no homem por um ou mais demônios que habitam no corpo. Professor, quando é que uma pessoa fica possessa? Quando o espírito maligno toma o corpo, a alma e o espírito. Se o espírito imundo entrar no corpo, na alma e no espírito, então nós temos uma possessão. Caso contrário, se tiver só na alma, aí é uma opressão. Não vai manifestar nada. Se tiver só no corpo, é uma doença, é uma enfermidade. Mas se tiver no corpo, na alma e no espírito, dentro de uma tricotomia, aí é uma possessão maligna. Aí vai gritar, vai estribuchar. Eu vou dar até mais detalhes na masterclass que a gente vai fazer de batalha espiritual. Na batalha espiritual, a gente vai ver alguns casos aí que diferenciam influência, possessão e também opressões. Limitação dos demônios. Será que os demônios eles podem tudo? Não tem limite, é irrestrito. Se quiser matar uma pessoa hoje, vai matar uma pessoa? Claro que não, né? Existe uma linha. Existe um limite. Nós temos a carta de João, no capítulo 4, no versículo 4, dizendo assim a Bíblia Sagrada: filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você
do que aquele que está no mundo. Se o que está em nós é maior, o poder de Deus é maior. Se o que está no mundo é menor, o que está no mundo é limitado. Então, existe uma linha, existe um limite. Como eu coloquei nessa figura aí, ó. Satanás vai até onde Deus deixa. Não foi assim no caso de Jó? No caso de Jó, Deus falou, você pode tirar tudo dele, menos a vida. Você pode tocar na saúde dele, você pode matar os filhos dele, você pode tirar até o dinheiro dele, mas matar ele você não vai. Olha o limite aí. Deus coloca o limite. Não há tentação maior da qual não possamos suportar. Raimundo F. de Oliveira diz que nem toda a força de Satanás somada às forças de suas hostes pode igualar-se à força espiritual que Deus põe à disposição de seus filhos. Como assim? Para cada um demônio tem 2 anjos. Já fez essa conta? Se não fez, faz aí agora. Para cada 2 anjos tem um demônio. Simples assim. Eu e Deus somamos a maioria. Você e Deus somam a maioria. É por isso que eu não gosto muito de ficar engrandecendo as obras do diabo, porque todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra e até debaixo da terra. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 16, relata um cerco em Samaria promovido pelo exército sírio e o desespero de Geazi diante dessa situação. O profeta Eliseu disse então, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Tem mais anjos de Deus do teu lado, do meu lado, do que demônios querendo nos perturbar. Ah, professor, mas tem muito demônio, é uma legião, 5.000. Se tem uma legião de demônios, também tem 2 legiões de anjo, 10.000, o dobro, para nos guardar, para nos proteger. Existe um limite das ações demoníacas. Deve existir consciência que o nosso adversário está em constante guerra contra os servos de Deus e usa os seus agentes para se oporem aos propósitos de Deus. Em Efésios capítulo 6, verso 10 a 12, Paulo adverte aos efésios que nessa batalha as forças espirituais da maldade estão limitadas quando observadas algumas características na vida do cristão. Então, o cristão também tem que ter as suas prerrogativas. O cristão também tem que usar o poder de Deus, tem que se revestir da armadura de Deus. Não dá para ir para uma batalha sem espada. Não dá para ir para uma batalha sem capacete. Não dá para ir para uma batalha sem a couraça da justiça. A armadura ela tem que estar toda composta. Os pés precisam estar calçados no evangelho da paz. E aí nós vencemos todas as hostes malignas, todos os principados malignos, tudo aquilo que o inimigo se levantar. Se o inimigo se levantar contra ti por um caminho, por 7 caminhos ele vai ser desembaratado. O inimigo não vai suportar diante do poder de Deus que temos. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, é só nos contactar que nós tiraremos todas as suas dúvidas.